confiar e ter uma relação de diálogo muito transparente e boa, porque a gente trabalha no cinema numa forma muito peculiar, né? O cinema tem na sua estrutura muitas regras, mas nunca tem uma rotina, né? Nunca um dia é igual ao outro. E isso até é uma das coisas que atrai a gente, né? A gente gosta desse desafio diário de buscar soluções e de não fazer o mesmo. Estar sempre tentando fazer o melhor com as condições que a gente tem e que, no caso da produção e da direção de produção, são condições que a gente participou da organização, da montagem. Então, são coisas que nos dizem respeito diretamente. O fluxo de trabalho que vai acontecer ao longo de uma produção audiovisual, ela está intimamente ligada ao que a direção de produção vai conduzir, que é planejamento, gestão de recursos e pessoas, execução, que tem que ser uma execução primorosa e responsável e competente, e também controle, porque a gente tem que manter o controle do início ao fim do processo, né? Assim, falando bem por alto. Bem, deixa eu só entender aqui. Luiz, deixa eu ouvir tua voz, já que isso aqui eu não consigo ver teu rosto. Deixa eu ouvir tua voz, saber que você está aqui, está me escutando bem. Luiz está sem microfone. O Legionário também. Queria saber que vocês estão me escutando. Se vocês puderem me dar um alô e dizendo que estão me escutando, eventualmente estão me Tudo vendo. bem? Ui, Tudo bem? Tô tudo. te vendo, tô te escutando bem aqui. Ah, Só vou maravilha. deixar, só tá desligado para não atrapalhar mesmo. Né? Não atrapalha. Enfim, se em algum momento você quiser mostrar seu rosto, para mim é até legal, porque eu me sinto falando com humanos. E o Luiz também, se quiser dar um alô, pelo menos dizer que está escutando e tal, eu agradeço. Valeu. Obrigado. Prazer. Obrigado pela presença. E bem, o Luiz, não sei se ele está me escutando, mas espero que em algum momento ele é, bem, enfim, a gente está aqui falando essas coisas um pouco aleatórias antes de falar objetivamente do curso, até para dar um tempinho para ver se alguém mais aparece, porque tinham 12 pessoas que estavam inscritas para vir aqui, mas a gente sabe que nem sempre é possível, os planos mudam, e daqui a pouco, então, eu vou começar a falar da ementa, e isso também fica depois gravado para quem não pôde vir ter acesso a essas informações, né? Então, uma coisa legal desse curso é que a gente está falando de um trabalho que não se chama produtor executivo, se chama diretor de produção, mas é um trabalho executivo, no sentido de que a gente, na verdade, faz a execução do processo de produção da obra audiovisual. O produtor executivo ele tem outras atribuições relacionadas ao projeto também, né? Que não é só da feitura do filme, da feitura da série, da feitura do documentário. Ele está ligado ao negócio
de forma mais ampla, desde a captação de recursos, da concepção dessa obra junto com a direção, que produto isso vai ser, que janelas de exibição isso vai querer conquistar, qual é o segmento de mercado que isso vai participar. Então, essas são atribuições que vem o projeto desde a sua ideia até a comercialização, né? Então, essa é a atribuição da produção executiva. A direção de produção, ela vai executar a obra audiovisual, né? E muitas vezes ela é chamada num processo um pouquinho mais adiantado da feitura do projeto maior, né? Quer dizer, começa com o produtor executivo, começa com uma história, uma ideia que um produtor executivo, junto com um diretor, concebem um arcabouço artístico e depois um arcabouço de negócios para isso, né? Eu vou fazer... A gente, quando faz um filme, a gente tem uma obra audiovisual, a gente tem um objetivo, né? Ou atender a um cliente, ou então que a gente possa levar essa obra para o maior número de pessoas possíveis assistirem, né? No caso da direção de produção, é muito interessante porque a equipe que está ligada à produção e à direção durante a execução da obra. Então, é uma equipe que vai ser montada pela direção de produção, com os seus assistentes, em função do tamanho da obra, né? Cada obra tem um tamanho, né? A gente imagina, pode ser desde um comercial, um filme institucional, um curta-metragem, um longa-metragem, um seriado, um programa de televisão. Cada um desses formatos tem as suas demandas para ser executado, né? Uns consomem menos tempo e tem uma equipe menor e demandam menos gente para movimentar esse fluxo para ele acontecer. Outros demandam equipes grandes, obras que têm, enfim, complexidade, recursos e necessidades de que, para serem realizadas dentro de um tempo limitado, porque o tempo junto com o tempo vai estabelecer um cronograma, o orçamento, o custo que vai ser investido nisso, e os recursos são a equipe, equipamentos, locação. Isso tudo tem que ser otimizado dentro de uma janela de tempo, né? O tempo digamos assim, o grande balizador do trabalho da produção, tá? Então, o trabalho da direção de produção, ele basicamente se inicia na pré-produção, vai atravessar a produção e muitas vezes ele vai chegar à pós-produção. Tudo depende do formato que vai ser, digamos assim, escolhido para pela produção executiva, pelos, digamos, donos do projeto, para ser realizado da melhor forma possível, né? Então, eu vou a partir de agora,
dizer o que é mais interessante desse curso que a gente está propondo, né? É que talvez vocês tenham acesso a milhões de informações, como todos nós hoje temos, sobre o que é direção de produção, as etapas do trabalho, enfim, quase tudo que é necessário. A proposta desse curso, ela traz uma coisa muito interessante, que é a de poder participar de uma produção e exercitar esses conhecimentos. Então, a gente divide as tarefas aqui entre o meu trabalho, enfim, até pelo meu histórico de já ter participado de muitos formatos e tamanhos de produção, produções realmente muito pequenas e muito grandes, né? Ao longo da minha estrada enfim, mais de 45 anos de cinema, eu tive essa oportunidade de fazer coisas em muitos formatos. Tenho uma produtora há muitos anos e a minha produtora também faz projetos encomendados e criados por nós também. Então, isso me ajuda a poder oferecer para vocês, ao longo desses 6 encontros teóricos que nós vamos ter de 2 horas, um panorama de quase tudo que existe no trabalho de direção de produção. E a gente vai complementar isso com o trabalho da Sara, acompanhando vocês na feitura dos filmes que a escola a ABC Cursos de Cinema, que eu faço parte, sou fundador também, produz a cada trimestre. Geralmente são produzidos 4 curta-metragens e com uma estrutura de produção bastante completa, né? A gente vai ter um departamento de direção com assistente de direção, vai ter uma equipe de arte, uma equipe de cinematografia e a equipe de produção que vai ajudar a que o projeto que é feito por estudantes com mentoria de profissionais, que ele aconteça dentro do tempo determinado e respeitando um planejamento que é feito antes através de uma análise do roteiro, discussão com a direção, a concepção que aquela direção vai dar ao projeto. Geralmente, até a gente vem fazendo uma mesma história dirigida por 4 diretores e cada um faz a sua visão daquele roteiro, digamos assim, né? E a produção vai oferecer os recursos e a organização apoiada na assistência de direção, que por mais que o nome ligue à direção artística, é um trabalho também de conexão com a produção. Na verdade, a assistência de direção ela conecta a visão artística à concepção possível dentro daquele tempo, daquele orçamento, daquela realidade que a direção vai balizar e conduzir, a direção de produção vai balizar e conduzir, né? E nisso também vocês vão poder travar contato com o apoio à direção de produção, que é a equipe que envolve
assistente de direção, ou mais de um assistente quando necessário, uma pessoa de platô, a necessidade da continuidade, enfim, tudo isso exercitando a feitura de um filme curta-metragem. E que é muito legal, porque, na verdade, eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas e que traz muita gente a ABC Cursos de Cinema. É que, de fato, a gente acaba empregando esses conhecimentos na feitura de um filme de maneira muito similar ao que as pessoas vão encontrar no mercado de trabalho, né? A gente procura como a mentoria, os professores, os instrutores da escola são pessoas que estão no mercado, elas estão muito antenadas com tudo que se atualiza na produção audiovisual, né? Enfim, a gente sabe o dimensionamento de tempo. Por exemplo, hoje em dia tem projetos que podem ser feitos no regime 5x2. Com 5 dias de filmagem, são geralmente um dia de filmagem, vocês vão ver ou já conhecem, é um dia longo, nunca é um diazinho curtinho. Mas tem projetos que permitem, às vezes até por serem projetos de fôlego, longa-metragens, 8 semanas, 7 semanas, 6 semanas, 9 semanas, ou seriados que envolvem até um pouco mais de tempo, acaba que é mais produtivo trabalhar num regime 5x2 do que num regime 6x1, ou às vezes até eu já trabalhei em projetos onde a própria característica do projeto leva você a trabalhar 8 dias direto, mas você realiza tudo em 8 dias. Por quê? Porque você foi... no meu caso, eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fui filmar no Atol das Rocas. Não sei se alguém já ouviu falar, sabe onde é que é, mas, enfim. É uma área de proteção ambiental, uma reserva biológica que fica a 10 horas de navegação do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. Então, você imagina a dificuldade que é ir até esse lugar e voltar. E lá, tudo que você faz é apoiado pela estrutura que você leva, né? Você vai no barco, o barco é o teu armazém de suprimentos, a tua alimentação depende do que você consegue transportar no barco. Você vai ficar em terra, você vai ficar num acampamento. Tá? Então, não faz sentido você trabalhar 5 dias, de folgar 2 no Atol das Rocas, a um custo extraordinário para trabalhar mais 3 dias depois, para depois voltar. Né? Então, você ampliaria a tua viagem em mais 2 dias por conta desse regime de folgas. Num lugar onde o que existe é o mar para ser documentado e aves marinhas. É o que tem lá. Então, é muito mais racional você fazer um cronograma de trabalho onde você possa realizar o trabalho e depois volta para folgar em terra, sem estar mobilizando aqueles recursos todos. Eu tive lá 2 vezes. Uma vez, a Marinha nos levou num navio de patrulha da região norte do Brasil, nos deixou lá e marcou, daqui a 7 dias a gente volta para apanhar vocês. E, enfim,
Dou graças a Deus todo dia que não tive uma dor de dente lá, porque eu estava perdido, né? Era uma época que não tinha nem telefone por satélite, né? Que na segunda viagem que eu fui foi muito diferente. 10 anos depois, foi um trabalho para documentar tartarugas marinhas que lá são espetaculares e que a Petrobras é que estava patrocinando esse trabalho e tal, e cedeu um rebocador daqueles que supre em plataforma de petróleo para a gente fazer a viagem. O rebocador ficou lá com toda a infraestrutura e a gente ficou tranquilo. Tinha rádio, falava com o navio, tinha uma estrutura de enfermaria a bordo e tal. Então foi uma viagem com uma infraestrutura totalmente diferente. Mas um navio desses, você imagina, é um custo de é, US$ 50 mil por dia mobilizado. Então, só mesmo a Petrobras pode fazer isso, e é claro que ela não ia achar a menor graça da gente fazer um regime de 5 dias de trabalho, 2 de descanso e mais 2 dias de trabalho depois, né? Porque não fazia o menor sentido. Então, produção é isso, é você enxergar o projeto e, na verdade, ver o que é o melhor para o projeto. Porque a direção de produção, no final, ela entrega um valor de produção. Não é sobre não gastar dinheiro, mas é sobre gastar bem dinheiro. Esse é o trabalho que a direção de produção, que trabalha geralmente com um orçamento determinado, que foi levantado para o projeto, é determinado pela produção executiva e tudo. Olha, essa produção tem tanto de recurso para gastar e a gente quer realizar essa obra. E aí, na preparação, na pré-produção, que é uma fase importantíssima do projeto, isso vai ser discutido para tornar isso realidade, né? Fazer com que a gente possa utilizar os recursos que estão destinados à produção dessa obra da maneira mais bacana, inteligente possível para, no fundo, fazer o que é o cartão de visita de cada profissional do cinema. O seu cartão de visita é sempre os trabalhos que você faz, que você poder dizer, olha, eu fiz esse trabalho que muitas pessoas viram, vão reconhecer e falar, pô, que bacana, que obra bem feita, que trabalho competente, né? E a produção traduz muito isso porque os valores de produção eles têm uma característica, né? Um filme é uma comparação aqui simplista, é uma corrente, né? Onde todos os elos têm que ser iguais. Se tiver um elo fraco, arrebenta ali. E você vê isso na tela. Sabe? Se você menosprezou algum valor importante, ele vai aparecer na tela e vai enfraquecer a obra, né? Então, tudo isso são coisas que a direção de produção tem que ser capaz de pensar junto com a direção, contribuir na forma de alocar, escolher como alocar os recursos para trazer o melhor valor de produção para a obra e executar isso com competência. E executar com competência está basicamente ligado a planejamento.
a gente acaba sempre no final falando assim, ninguém trabalha mais do que a produção num filme, porque, na verdade, é isso. A produção começa antes e acaba depois. Não só no processo inteiro, mas na diária, sabe? Porque você sempre tem que estar se assegurando, você e sua equipe, de que a diária vai ter tudo o que precisa. E isso, se terminou a diária de hoje, amanhã vai ter tudo o que precisa de novo, né? E é um trabalho constante de checar, rechecar, recombinar, assegurar que tudo vai funcionar e reagir aos imprevistos, né? Porque imprevistos acontecem muito, né? Então, o tempo mudou. O tempo mudou. A gente tem que saber que o tempo pode mudar e ter uma possibilidade de trabalhar com o tempo que não é o que a gente queria. Se a gente queria chuva e vai fazer sol amanhã, a gente tem que poder ter uma opção de ou interior ou de fazer uma chuva artificial. A gente tem que sempre estar atento a essas necessidades e as coisas que a gente não controla, porque a gente controla muito, mas não controla tudo, né? Então, esse é basicamente o trabalho da produção. Agora eu vou falar um pouco, gente, de como a gente estruturou enfim, são 24 horas, sendo 12 horas de conhecimentos teóricos que a gente vai fazer em 6 encontros de 2 horas. A princípio são 2 vezes por semana, no horário 18 às 20. Se eu não me engano, a gente está organizado para fazer isso nas terças e quintas. E a gente, enfim, desenhou 18 às 20, que é um horário em que as pessoas ainda não estão tão cansadas do dia, mas, enfim, a gente tem uma flexibilidade se os participantes quiserem também começar um pouquinho mais tarde, 6h30 e tal, até 7 horas, a gente entrar em acordo sobre isso para viabilizar para pessoas que, de repente, trabalham, não chegam a tempo e tal. E a gente vai ter nessa sementa para vocês entenderem a dinâmica, né? Os primeiros encontros são assim. O primeiro basicamente isso: a gente falar de planejamento, a importância do planejamento, da elaboração e a supervisão do cronograma de filmagem, ver o que é necessário na pré-produção, fazer uma pré-produção bem feita. A gente vai contar, hoje em dia, a gente conta com uma série de documentos que são produzidos pela equipe de direção, com a direção de arte, e que são consolidados pela assistência de direção, que são super importantes para a gente partir para o planejamento e fazer um cronograma de filmagem. Existe assim hoje em dia a gente convencionou chamar de Bíblia, né? Botar no papel o filme, né? Uma vez eu trabalhei com um diretor maravilhoso, né? Que ele dizia assim: eu gosto de sair para filmar o filme pronto, que ele já tinha
organizado em documentos, em cronogramas, em orçamento, em referências visuais, tudo num grande arquivo. Então ele conseguia enxergar o filme. Ele fala: agora só falta filmar. E o filme já está pronto, só falta filmar. Então, e é claro que quando a gente tem esse nível de preparação, o filme tem chances de ficar muito melhor, né? Então, a gente hoje convencionou se chamar isso de Bíblia, né? Que é uma documentação onde a gente vai ter, vindo da preparação de todos os departamentos artísticos, a concepção, os personagens, os rostos escolhidos, os atores, os figurinos, os objetos de arte, e um esboço da análise técnica já feita pela direção e assistência de direção, que vai permitir a elaboração de um cronograma de filmagem maduro, onde a direção de produção tem voz. E é a partir desse cronograma de filmagem elaborado na pré-produção e tal, que vai estar organizado todo o processo de filmagem. É isso que a gente falou, é o filme pronto, né? É claro que a gente está falando aqui de uma forma simplificada, mas ao longo do nosso encontro, a gente vai ver que, e para isso, existe todo um trabalho de colocar no papel esse planejamento, né? Por exemplo, a produção precisa se assegurar de que os atores que vão entrar em cena já tenham, primeiro, acertado sua participação profissional com a produção executiva, ou até mesmo, às vezes, é delegado isso à direção de produção, à contratação não só de equipe, como de elenco também, e que a pessoa vai, antes de entrar em cena, assinar um documento onde ela está comprometida com aquele trabalho, cede os seus direitos de imagem, porque isso não é uma conversa para depois, é uma conversa para ser feita antes de mobilizar 30, 40 pessoas para iniciar essa filmagem, né? Da mesma forma, a locação que você está. A gente alugou uma casa com o seu mobiliário, enfim, isso fez parte de um pacote. Isso tem que estar previamente autorizado, isso tem que estar acertado as condições de que forma foi feito isso, se por empréstimo ou por locação com pagamento de cachê. Então, isso tudo tem que estar documentado e assegurado para que, antes de levar uma equipe para um lugar desse, eu tenho certeza de que eu tenho direito de imagem e de ocupar o tempo daquela locação para fazer o meu trabalho. Isso não pode estar frouxo e no meio do dia o dono da casa falar assim: pô, mas eu não sabia que era tanta gente, agora eu quero uma coisa diferente, aquele combinado já não vale mais. As coisas têm que estar, obviamente, todas muito bem sólidas e planejadas, porque como a gente falou, não é questão de não gastar, é questão de gastar bem, gastar direito, e não gastar duas vezes para a mesma coisa. Né? Então, isso tudo faz parte do que a gente vai entrar de uma forma mais detalhada nossa segunda aula do curso, que é a gestão financeira, o controle do orçamento,
pagamentos, compras, momentos de fazer pagamentos, momentos de decidir compras, né? E num encontro seguinte, a gente vai falar de logística e estrutura, organização de alimentação, transporte, hospedagem de equipe, enfim, tudo que é necessário para que aquele pequeno exército de pessoas esteja seguro e preparado para fazer o trabalho da melhor maneira possível. Por incrível que pareça, quando a gente olha um dia de filmagem, né, a gente produz em cenas gravadas ou filmadas pouquíssimos minutos num dia. O resto é preparação. Então, a gente tem que ter uma noção de que se a gente tem 10 ou 12 horas de equipe disponível com os equipamentos e tal, a gente tem que aproveitar isso muito bem para cumprir esse cronograma. E, para isso, na hora que a gente decidiu que seria a hora de intervalo para alimentação de equipe, que envolve equipe técnica, equipe artística, atores, enfim, todo mundo envolvido naquela filmagem primeiro, vão chegar na hora, ter condição de se preparar com as suas ferramentas, seja a maquiagem, o figurino, a equipe de câmera, a equipe de arte, tal, se preparar para colocar a tempo e a hora tudo que é necessário para ser filmado, se alimentar, concluir o dia de trabalho e retornar tudo sob controle e organizado de forma que seja uma boa experiência para todos. E isso não é pouca coisa, isso é bastante coisa, né? A gente vai falar também, no encontro seguinte, da contratação de artistas, técnicos, fornecedores e gestão de equipe, né? Porque o trabalho de direção de produção é um trabalho de liderança, né? Por isso você tem que estar apoiado na sua própria equipe, as pessoas que secundam você, assistente de produção, platô, enfim, assistentes tantos quantos forem necessários, que também vão ajudar a gerir equipe de transporte. O diretor de produção não faz tudo sozinho, né? Em produções maiores, por exemplo, tem uma pessoa de produção que só cuida de transporte. Assim, em produções grandes mesmo, tem gente de produção que só vai cuidar de alimentação. Porque tem que alimentar, de repente, num dia. Eu vou falar aqui para vocês, uma vez eu tive que alimentar 600 pessoas num dia. E isso não é um caminhão. Para que todo mundo, dentro de um prazo de 1 hora, 600 pessoas se alimentem, você tem que fazer uma logística reversa e pensar quanto tempo demora uma fila com 30 pessoas. Quanto tempo demora uma fila com 60 pessoas? Então eu tenho que ter 10 filas de 60 pessoas. Então eu tenho que ter 10 posições de alimentação.
mesas, cadeiras, gente servindo, gente recolhendo primeiro trazendo, montando e depois recolhendo. Então, você vê, uma equipe de alimentação para atender a uma filmagem que tem 100 pessoas entre elenco principal, equipe técnica e equipe, e mais 500 figurantes, você imagina a estrutura que tem que ter de pessoas ajudando a fazer com que isso aconteça perfeitamente no prazo de 1 hora, meia hora na chegada do café da manhã, 1 hora de almoço, eventualmente reposição de café, um biscoito, água o dia inteiro. Vocês não imaginam, esse dia foi um dia que a gente estava no Aterro do Flamengo, era um comercial japonês da Sony. E as pessoas estavam vestidas, eram pessoas de uma escola de samba com seus figurinos, porque a gente estava falando das televisões Sony Bravia, que o marketing deles era as cores. Então, imagina isso. Imagina, num dia de sol, na areia do aterro, ali na praia, 500 pessoas sendo filmadas, quanta água foi consumida. Então, como eu falei, as coisas não é sobre não gastar, é sobre gastar bem e atender para que o dia seja produtivo e o filme fique bom, né? Então, isso tudo é planejamento. Depois a gente vai falar do assistente de produção, que é uma função fundamental, e das várias especializações dos assistentes de produção. Tem assistente de produção que é especializado em embarcações. Pô, estamos filmando como já aconteceu com a gente, na Amazônia, tudo filmando em Rio. Então, tem gente especializada para cuidar do movimento de embarcações, que vai ter que entender de marés, de vento, de chuva, de bancos de areia, vai ter que ir fundo nesse universo, né? Vai fazer uma imersão no universo náutico. E vai ser a pessoa que vai gerir esse pequeno departamento fundamental à realização daquela obra, daquele projeto. E assim muitos outros. Já trabalhei com gente, filmes que envolviam paraquedismo, e aí era entrar no universo da aviação e desvendar tudo, e descobrir como tirar a porta do avião, se pode tirar a porta, quanto tempo pode voar sem porta, qual é o abastecimento, enfim, são universos de imersão que por isso que a gente fica tão fascinado, né? Porque cinema te leva para lugares que você nunca iria sozinho, né? Mas ele te leva e te encanta com isso, porque você descobre mundos, né? E a produção é a primeira a fazer esse mergulho profundo nesses universos, porque você tem que ter a gestão disso, você tem que saber tudo sobre isso, até para responder às necessidades da filmagem, da produção. E depois a gente vai se preparar um pouco para a parte prática, falando da produção do set, da solução de problemas, a importância do platô. E eu sempre encaixo aqui uma coisa que hoje em dia vem sendo reconhecido como muito importante,
que é a atitude profissional e compliance, com o que se espera de comportamento de uma equipe, né? Das relações humanas, de respeito, conhecer, saber que tudo que está num set de filmagem, entre aspas, tem dono, quem são os detentores dos direitos, o que você pode registrar, o que você vai poder mostrar e guardar para suas redes sociais, para divulgar o teu trabalho. Até a gente fala até um pouquinho da forma como as pessoas se vestem, que tem que privilegiar a segurança, tem que privilegiar a adequação ao clima, né? Enfim, a gente fala um pouquinho disso tudo porque é engraçado que isso não está tudo... O que reza isso, na verdade, é o bom senso, mas às vezes a gente demora algum tempo para aprender. E eu demorei, como eu comecei muito tempo atrás, eu demorei muitos anos para aprender isso, né? Então, eu acho legal falar para criar atalhos para as pessoas também sobre essa reflexão, né? Das relações interpessoais, do cuidado que você tem com as pessoas no set de filmagem. A gente está num ambiente de, sei lá, dificilmente você vai achar um ambiente com maior diversidade do que um set de filmagem. Você vai encontrar todos os tipos de pessoas. E isso é uma belíssima escola de integração. É muito legal, mas você tem que ter noção disso, enxergar isso e se adequar a isso. Então é legal a gente falar um pouquinho disso. Bem, quando a gente estiver fazendo essas aulas, a gente vai olhar esses documentos também e vai começar a acompanhar um trabalho que vai estar sendo feito paralelamente para depois chegar na parte que a Sara vai fazer a mentoria, que é a preparação dos roteiros que vão ser filmados e que as pessoas que fizerem o curso de direção de produção vão poder participar e gerir a produção, tá? Tanto a direção, como as assistências de produção, como o platô, porque não tem trabalho mais importante. Todos os trabalhos são importantes. E o que vai determinar quem chega à direção de produção, galgando as várias etapas, é o tempo e a experiência e o fazer que você vai colecionar ao longo da tua vida, né? Então, na verdade, a gente aqui vai fazer com que as pessoas conheçam esse universo e que entendam que elas vão chegando até o ponto de poder se sentirem seguras para dirigir uma produção, aceitar um job como diretor de produção. Precisa juntar essa experiência. E nada melhor do que o fazer cinema para ilustrar isso tudo e dar uma cancha, uma forma muito realista de conhecer esse trabalho. E aí vem o trabalho que a Sara vai acompanhar, que é de visita à locação, decupagem e tech scout e pré-montagem, que são coisas que envolvem uma visita presencial, mas algumas reuniões de equipe
onde as coisas vão se solidificando, né? Elas você vai escrevendo a Bíblia do projeto, né? E depois vem a filmagem que são na verdade, 2 fins de semana, né, Sara? A dinâmica. Deixa a Sara falar ela tem uma voz bonita, deixa ela falar também, senão só eu que falo. Eu vou beber uma água e deixar a Sara falar um pouco. Não, sem problema. A nossa dinâmica consiste em 2 finais de semana, então um sábado e um domingo, um sábado e um domingo. E cada dia vai ser gravado um curta. Então, nós teremos 4 projetos criados pelos diretores e pelas suas equipes, né? Porque o diretor não faz filme sozinho. E a gente vai gravar um projeto por dia. Então, a gente vai dividir a equipe de alunos que a gente tem em direção de produção em determinadas funções. Então, vocês também vão poder passear. Não é necessariamente que você vai fazer só a direção de produção ou só o platô. Você vai conseguir conhecer também uma ou duas funções, dependendo de quantas pessoas a gente tiver na turma, a gente consegue encaixar em mais ou menos dias. Eu acho que o Faisal falou uma coisa que eu acho que resume assim, esse curso, que é um atalho. Então, a parte teórica é um atalho de todos os eventos que ele já teve, do que ele já passou, o que você pode não passar, ouvindo já a história que ele vai contar e todos os processos, entendendo também quem é responsável pelo que é no set, e na parte prática a gente fixa isso muito. Então, tem uma parte que eu acho importante também que a gente aprende na prática um pouco, que eu sempre tento passar, que é a questão das soft skills. O que a gente pode fazer para tornar um ambiente agradável, como a gente vai se comunicar com os outros setores, como a gente vai transmitir a mensagem que a gente quer passar, sem causar pânico, sem também conseguir ser entendido, né? Como é que a gente vai lidar com certas situações que às vezes surgem, por exemplo, nessa última leva foi muito interessante, porque uma aluna queria usar um balão de gás hélio, só que esse tipo de balão precisa de uma autorização para poder entrar no patrimônio histórico, que é onde a gente grava as casas casadas. Então, cada curta tem o seu desafio e vai fazer com que vocês aprendam de uma maneira diferente e coisas diferentes, né? Como eu tiro uma autorização? É, como que eu poderia ter previsto isso antes? Então, quando chegou a Bíblia, quem viu, entende? Como é que a gente antecipa os possíveis erros da nossa gravação para a gente não ser atrasado, né? De alguma maneira, porque a gente sabe que tempo é dinheiro no cinema. Então, é isso. A gente tem 2 finais de semana seguidos, sábado e domingo, e um scout, que normalmente é feito mais ou menos um mês antes, para a gente conseguir ver a locação, que o platô também já vai conhecer, e planejar tudo certinho para que nada saia do combinado. E se sair também, que a gente já saiba o que fazer, que a gente já tenha pensado em opções para conseguir contornar os problemas. Então, gente, é isso. Eu agradeço a presença de vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa agora, vai ser um prazer responder. E para quem para quem quer entrar nesse mundo da produção audiovisual, eu acho que essa é uma experiência muito, muito valiosa de poder ver o universo de técnicas e documentação focando em uma experiência prática, né? Que a gente não vai ficar aqui falando de teorias, a gente vai falar de coisas para serem aplicadas ali na frente e você depois dizer, não, eu já produzi alguma coisa, né? Eu produzi uma obra audiovisual e no final ela vai estar na tela e o teu nome junto. Então, isso eu acho que é uma experiência bem gratificante. Eu sou uma pessoa que veio um pouco da escola do aprender fazendo, né? A gente e na minha época a gente não tinha essa facilidade de fazer audiovisual com uma câmera simples, um celular. Era negativo. Era filme, depois veio videotape. Então, fazer isso de uma forma que pudesse ir numa tela
grandinha, demandava equipamentos caros e, enfim, um investimento grande. Então, a gente não exercitava antes, a gente se preparava e já ia para fazer a Vera. Então, nós nos obrigamos a ser muito conscienciosos nesse processo, porque a gente estava envolvendo muitos recursos sem poder ter experimentado antes, né? Imagina, no meu tempo não tinha universidade, curso de cinema, não tinha isso. Né? Então, era uma. Para muitos, como para mim, começou na fotografia, estilo, fotografia parada, e depois o interesse por contar histórias, que a gente primeiro contava histórias em projeções de slides ou exposições fotográficas onde a gente trabalhava temas e tal, até chegar a falar, não, mas eu quero fazer um filme e tal, e a gente ia evoluindo assim e aprendendo, né? Então, hoje é muito legal. Eu tenho filhos que estão na profissão também, e eu vejo a Sara como uma pessoa dessa geração, pessoas que amadurecem muito mais rápido porque têm meios muito mais eficientes para trabalhar, né? Então, eu fico muito contente de poder juntar a minha experiência com o pessoal mais jovem que está fazendo e que aprendeu mais rápido e está evoluindo de uma forma também acompanhando a rapidez com que o audiovisual está se desenvolvendo, né? Hoje em dia a gente tem uma demanda por conteúdo gigantesca, né? Tudo é conteúdo e o nível de exigência das pessoas hoje é muito grande também, né? Porque todo mundo está acostumado a ver coisas muito boas. Então todos querem fazer coisas iguais ou melhores, né? Então isso é estimulante, é muito legal. Então, Luiz e Legendário, se quiserem falar, é agora. Se não, agradeço a presença de vocês e, enfim, se vocês quiserem participar, vai ser um prazer revê-los, tá bom? Então, Tudo bem? tudo. De que estado é que vocês estão falando? Do Rio de Janeiro. Ah, tá. Eu sou do Você Rio tá Grande do onde? Sul. Você está no Rio Grande do Sul? É. Eu vi um pouco do teu gauchês. Ah, eu tenho isso. Todos temos, cada um do seu jeito. O senhor não está no grupo ali do Metropolitano RS? Metropolitano RS? Não, nem conheço. Não, é que foi dali que veio a informação. Dali que eu fiz a. Quer dizer, que chegou para você essa informação. Sim. Tá bom. Não, é porque a gente tem muitas. Olha, nós estamos numa escola de cinema no Rio de Janeiro, num prédio histórico lindo, muito bacana, e a nossa escola, ela já funciona há 6 anos. E, enfim, a gente tem um número grande de cursos por ano, cerca de, quer ver? 100 a 120 cursos por ano. E a gente tem uma produção de filmes, curta-metragem, também bastante expressiva, que são os alunos que fazem com a nossa mentoria. Então, se você ver o nosso site, que é o ABCine Cursos, bota ABC Cursos de Cinema que você vai chegar lá. Você vai ver, numa das abas tem lá curtas, e você vai ver que tem mais de 60 curtas feitos ao longo desse tempo.
pelos estudantes com a nossa mentoria. Então, vai te dar uma ideia muito boa da evolução dessa novas gerações fazendo cinema. E a gente tem muito orgulho também de saber que muitos desses profissionais, dessas pessoas que começaram fazendo sua primeira experiência em cursos nossos, hoje estão empregadas no mercado. A Sara trabalha hoje para a TV Globo, a gente pode dizer que tem um número muito expressivo de estudantes que já conquistaram espaço no mercado de trabalho. E a gente tem segurança de que essas experiências práticas que a gente oferece, a participação nos curtas e o início do currículo de uma pessoa, né? Porque ela vai participar de um curta e seu nome vai estar na tela depois para sempre. Então, isso é um currículo de verdade, né? Então, isso ajuda muito as pessoas a, enfim, se interessarem e entrarem no cinema por uma boa porta, né? Então, enfim, é isso. Foi um prazer ver vocês. Se o Luiz também quiser falar alguma coisa. Legendário, você quer ter alguma pergunta, alguma coisa assim que ficou mais de dúvida? Não, para mim ficou bem claro. É que daí, como eu tô entrando na meu primeiro roteiro de ficção em filme, né? E aí eu Aham. que tô fazendo, né? Eu sou mais roteirista, mas como eu quero que esteja pronto, daí eu tô me envolvendo em tudo isso. Foi o que me chamou a Faz, atenção ali, né? Daí eu dei faz muito umas bem, anotadas porque e tudo para poder saber o que fazer, né? Porque eu já fiz alguns curta-metragens, mas agora vai ser o meu primeiro filme mesmo, né? aham. Daí eu vou fazer toda a gerência de tudo, né? Porque praticamente é É, sozinho para sair dar certo, né? e você, nesse momento, além de criador, vai ser o produtor executivo do seu projeto, né? Você que vai dar os primeiros passos dele em direção à tela, né? Então, É. é isso. É importante você conhecer produção mesmo. E, enfim, desejo sucesso e espero um dia ver teu filme. Obrigado aí, valeu. Só para esclarecer, a gente tem a modalidade do curso que ela é só teórica, não tem a parte presencial. Então, como você é do Sul, eu não sei qual a sua disponibilidade de vir. Se tiver interesse de fazer a parte só teórica, também é possível, né, Faisal? Tem essa opção lá mas, olha, é interessante que a gente. A experiência prática ela é muito rica, né? E a gente recebe pessoas de muitos lugares, né? Pra você ter ideia, tem gente que vem da Inglaterra, de Portugal, fazer filme com a gente, porque vê que é uma oportunidade muito rica de estar num set com os equipamentos, com uma equipe montada de pessoas, muitas que você vai até trazer como aliados para o seu trabalho no futuro. Então, enfim, se não for dessa vez, mas fica conhecendo a gente, sabendo que isso acontece, olha o nosso site, tá bom? Então, pessoal, olha, é isso. Obrigado a vocês e, enfim, seguimos por aí. Estamos aí qualquer dúvida também pode escrever para a gente responde lá na secretaria. É, toda a comunicação pode passar pelo site. Então, fiquem de olho, porque ali tem tudo, todas as informações detalhadas do curso e tudo. E quem quiser fazer é muito bem-vindo, tá bom? Então, boa noite, Sara. Boa Boa noite, noite, Lohan. gente. Boa noite, Luiz. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Se vê no curso.